E aí galera, tudo bom? Então, quero agradecer imensamente o carinho que eu tenho recebido, imensamente mesmo. Esse é um fenômeno, né? Pessoas que não me conhecem mandam mensagem, pessoas que gratuitamente, né, se colocam e disponibilizam parte da sua história para mim, ou aqui, ou por direct, compartilham. E isso é muito importante. Saibam que eu valorizo a história das pessoas porque nós somos a nossa história, né? Não tem como a gente pegar uma pessoa e pensar apenas na pessoa, mas a história dela é o que faz dela o que ela é hoje, com os erros ou com acertos, mas é o que dá conteúdo ao ser humano. Então, eu gostaria de partilhar um pouquinho com vocês aqui, né, da minha história, porque tem gente que já me perguntou, eu acho que faz parte, e de repente pode ser um apoio aí, né, ou esteja acontecendo algo semelhante na sua vida e o quanto que você pode crescer com isso, né? Eu comecei o esporte, meus pais, né, eram de comunidade aqui no Rio, e comecei o esporte cedo. Meu pai inicialmente tinha condições de pagar, começou a pagar, mas ele ficou desempregado, e depois ele parou de pagar, e o professor na academia, ele me deu uma chance, né, de treinar de graça. Professor Orlando de Araújo, né, e agradeço ele essa oportunidade. E comecei o esporte ali, né, de fato, e treinando, né, todo dia, mas eu era uma pessoa carente, né, minha família passava dificuldade, sim. A gente não tinha condições de estar bancando competição direta, a gente não tinha condições dessas coisas, kimono, que é caro. Aos 12 anos, eu já era marrom de judô, e meu professor viu em mim, né, algumas qualidades que podiam estar ajudando ele numa aula para criancinha, né, mais nova do que eu, de 3 a 6 anos, e uma turma um pouquinho mais velha que eu poderia ajudar ele treinando também, e ensinando os iniciantes. E perguntou se eu queria, eu aceitei, né? Então, aos 12 anos eu comecei a dar aula e ganhava um trocadinho. Como a minha família, né, era uma família, a gente não tinha condições, parte do dinheiro que eu ganhava eu ajudava dentro de casa, e o restante eu guardava. E o tempo foi passando e eu fui evoluindo, fui gostando. Inicialmente eu não gostava, né, de fazer aquilo ali de fato, porque era sacrificante. Eu estudava de manhã, aí chegava à escola, comia, ia com o meu professor da aula, depois de lá eu ia para outro lugar, era o lugar que eu treinava, chegava em casa 10 horas da noite. Essa era a minha vida. Mas aí com o tempo, né, eu fui ajudando e fui gostando daquilo ali. Entendi que aquilo ali era realmente o que eu queria. Eu tinha medo de falar em público, e olha onde eu estou hoje. Eu tinha medo de errar, né, quando estivesse falando, tinha vergonha, e tímido, né? E fui evoluindo, fui treinando essa parte, comecei a evoluir, e acabei tendo uma turma muito novo. Com os 16, 17 anos eu já tinha uma turma. E a partir daí, marrom de judô, aos 16 entrei no jiu-jitsu, obrigado, porque meu professor começou a treinar jiu-jitsu e me obrigou. Eu achei que jiu-jitsu não era pra mim, porque eu errava as coisas, não dava certo, cabeça dura, com a regra de judô na cabeça. E aos poucos, depois de um ano e pouco aí de jiu-jitsu, que eu comecei a entender como funcionava e passei a gostar do jiu-jitsu. O tempo foi passando e as pessoas... Fui dar aula para um grupo de alunos, né, que hoje são pretas, e perguntava, e eles falavam para mim: professor, tem que fazer faculdade, eu era novo. Eu falava: não, faculdade não vai me ensinar a dar aula de jiu-jitsu, não. Jiu-jitsu eu sei, não preciso daquilo, já dou aula há maior tempão. E eu tinha essa ignorância, essa arrogância, na verdade. E o que aconteceu? De tanto eles ficarem batendo na minha cabeça, né, o professor, o dono da academia também, que era professor de judô, seu Fernando, de tanto bater nessa tecla, um dia eu falei: vou fazer.
surgiu a oportunidade e entrei na faculdade com bolsa atleta. Durante a faculdade eu estudava de manhã, trabalhava parte da tarde ou fazia estágio num período, né? Pela educação física mesmo, e treinava e dava aula de noite. Chegava em casa 11 horas, meia-noite, e depois eu ia acabava meu treino 10 e pouca, e o restante, ou 10 horas, ou 10 e meia, dependendo do dia. Aí eu fazia minha preparação física, né, e ia para casa. E chegava em casa, era o tempo que eu tinha para estudar. Períodos de prova aí eu ficava até 2, 3 horas da manhã estudando, para acordar às 5 e poucas, 6 horas e ir para a faculdade de novo. Por que eu estou partilhando isso? Galera, sacrifício todo mundo faz. Se você não estiver fazendo sacrifício por um sonho teu, tem alguma coisa errada. Porque as coisas boas, as coisas de fato, aquilo que realmente faz sentido pra gente, requer algo a mais de nós. Porque aquilo é algo a mais. Se você se sacrifica pouco por algo, é porque aquilo talvez não seja do teu tamanho, ou da tua grandeza, ou da grandeza que a sua vida precise. Os grandes, porque a vida é corrida, a vida ela meio que esmaga a gente, né? Ela encurrala a gente tem muita coisa para fazer e pouco tempo para fazer. E quando a gente encontra realmente uma missão de vida, quando a gente encontra algo que faz sentido pra gente, a gente precisa de algo a mais e a gente precisa se dedicar mais, porque isso que a gente quer é muito além do que de repente a gente imaginou um dia. Por exemplo, por mais que eu quisesse, eu não tinha noção que hoje eu estaria do jeito que eu estou. A minha mente, onde eu morava, com as pessoas que conviviam comigo, era uma mente muito fechada, muito pequena. Eu pensava pouco. E na faculdade, uma das melhores coisas que aconteceu comigo, me ensinaram a pensar além, né? E você começa a ver pessoas novas, com muito estudo, com grandes conquistas. Eu falei, é isso que eu quero pra mim. As pessoas à nossa volta, elas ajudam a gente, né, a ampliar o nosso horizonte. É dessas pessoas que a gente tem que beber da fonte. Porque não adianta beber da fonte de uma pessoa que pensa pequeno, porque a gente vai estar sempre olhando para baixo. A gente tem que beber na fonte de pessoas que pensam grande, que fazem a gente ir além. É isso que faz a diferença na nossa vida. Quando eu falo nos meus vídeos de ter brilho no olhar, eu falo disso. É a pessoa olhar para você e por mais que ela te conheça ou que ela te entenda no dia a dia, ela vê algo nos teus olhos que ela não consegue entender. Mas ela sabe que aquilo ali está levando ela para algo além do que ela está vendo. E ela sabe que você está vendo ela em um lugar além do que ela está. Isso é ter brilho no olho. E eu acredito que todo professor que tem a vida de professor como missão e não só como profissão, ele tem esse brilho no olho. Conversava com meus alunos ontem. Professor, quando trabalha por profissão, ele trabalha por algo, né? E ele vê as coisas matematicamente, a profissão dele, ele só quer fazer, realizar. Ele quer executar uma tarefa. E o professor, quando faz algo por missão, quando ele entende que aquilo ali não é uma profissão, ele não está um profissional, ele é aquilo ali, aquilo faz parte da vida dele, ele vê além, ele transpira aquilo ali. Quantos profissionais a gente encontra assim? Eu encontrei vários e esses profissionais me motivaram. Esse é o grande segredo da vida. Eu nasci numa comunidade, nasci num lugar difícil, passei dificuldade e tive muitos problemas que não tem por que contar aqui agora, talvez um dia. Mas que em algum momento da minha vida me sufocaram tanto que realmente eu achei que aquele ali era o meu caminho. E hoje, graças a algumas pessoas maravilhosas que passaram na minha vida, eu me alimentei com essas pessoas e dessas pessoas, e hoje eu consigo pensar muito além. E é isso que eu quero levar para as pessoas que estão à minha volta. Pensar além. Tenha brilho no olhar. Se você não sente que a vida de professor é uma missão, repensa o que você está fazendo. Porque a missão de professor não é equalizar a vida dos alunos ou simplesmente
ajudar alguns alunos. A missão do professor é ajudar todos os alunos, porque são vidas, não são apenas números. Nós temos que ajudar todas as vidas que passam pela gente. Para alguns vai parecer meio romântico, mas para quem realmente vive essa missão, tá entendendo o que eu estou falando. Tenha brilho no olho, tenha vontade de crescer. Seja você no que você faz verdadeiramente. Sabe qual é a diferença entre um profissional e outro? A missão. Quantas pessoas dão aula de jiu-jitsu? Quantas pessoas dão aula de educação física? Mas ninguém nunca vai ser igual a mim. Não que eu seja melhor do que o outro, mas porque a minha história é única. A minha missão é única. A minha verdade é única. E para aquela pessoa, a missão, a verdade dela é única. E isso torna essa pessoa diferente de mim. Por isso que a gente consegue trazer pessoas ao nosso redor, ao nosso lado. Porque são pessoas que bebem da nossa missão. E é isso que eu queria deixar para vocês hoje. Espero que você tenha gostado. Não é um vídeo de conteúdo como os outros que eu tenho feito, mas é um vídeo que eu acredito que vai ajudar bastante, principalmente quem está começando aí nessa missão. Beleza, galera? Muito obrigado, tá? Se inscreve aí no canal, curte, compartilha. Os...